Olá, gente, tudo bem com vocês? Elisama Santos falando e hoje eu vou falar com vocês sobre os essênios. Em primeiro lugar, você não vai encontrar referência dos essênios nem no Antigo Testamento nem no Novo. Porém, eles existiram. Eles foram uma comunidade monástica do judaísmo que surgiu no segundo século antes de Cristo. Eles eram uma comunidade muito pura no que tange à espiritualidade, né? Era uma comunidade ascética, era uma comunidade que vivia isolada das outras comunidades, das outras pessoas, né? Nem todos os essênios viviam isolados, eu vou falar isso lá na frente, mas no geral eles viviam isolados. E eles viviam ali na região do Mar Morto, né? Os historiadores vão dizer que eles viviam por ali na região do Mar Morto. A palavra essênios vai divergir muito no seu significado. Alguns vão dizer que essênios no grego ósis quer dizer santo, né? Já outros linguísticos vão dizer que a palavra quer dizer piedoso e não santo, mas é similar, santo, piedoso. Então a gente não vai encontrar uma definição concreta sobre essa palavra essênios. Bem, eu quero citar fontes históricas sobre os essênios. Eu quero citar alguns historiadores que relataram sobre essa comunidade, que fizeram relatos sobre essa comunidade. Eu quero começar com Flávio Joséfo, grande historiador judeu, e é importante o relato de Joséfo porque, segundo ele viveu 3 anos na companhia dos essênios. Ele viveu 3 anos em uma comunidade. Então, o relato de Joséfo é muito importante. Segundo Joséfo, ele descreveu os essênios como um grupo muito disciplinado, né? Eles proibiam o casamento, dos seus membros, porém, eles não proibiam o casamento das pessoas de fora. Eles proibiam o casamento das pessoas que fossem iniciadas na comunidade essênica. Quem quisesse participar da comunidade, né, isso é importante dizer que eram só homens. Quem quisesse participar dessa comunidade deveria ser solteiro, não poderia ser casado. Né? Joséfo disse que eles proibiam o casamento para pessoas de fora, porém, para os iniciados, sentiu que o celibato era a melhor medida. Né? Eles rejeitavam a possessão de bens, bens materiais, né? E praticavam a comunhão de bens. Então, eles não eram ricos e também eles não eram pobres. Né? Eles dividiam tudo entre si ali em comunidade. Né? Então, Joséfo também distinguiu certos essênios de outros. Ele falou que havia uma divergência doutrinária entre algumas comunidades essênicas. Exemplo, essa questão do casamento. Tinha comunidade que rejeitava o membro casado. Tinha outra comunidade essênica que não rejeitava. Então, ia divergir muito essa doutrina dos essênios. Outro historiador que falou dos essênios foi Plínio o Velho, que viveu no século I depois de Cristo. Plínio, ele era soldado juntamente com Vespasiano, servindo na 10ª região. O que é que Plínio vai contar no seu livro História Natural? Né? Ele diz que encontrou uma comunidade no lado oeste do Mar Morto, que segundo ele eram os essênios. Então ele conta essa história, né? Ele conta que eles renunciavam às mulheres. Então eu acredito que essa comunidade que Plínio encontrou, Plínio o Velho encontrou, ela renunciava às mulheres, né? Ele também conta, assim como Joséfo, que eles renunciavam os bens materiais, né? O acúmulo dos bens materiais. E ele conta também que muitas pessoas que estavam cansadas da vida na sociedade iam procurar os essênios para encontrar uma paz de vida, para encontrar um caminho, para encontrar uma luz. E ele falou que muitas pessoas se uniam à comunidade dos essênios, né, para tentar se santificar, tentar ter uma vida de paz. Outro historiador que citou os essênios foi Filo. Filo foi contemporâneo de Joséfo. Né? Ele era um judeu alexandrino que viveu no ano 20 a.C. até o ano 52 depois de Cristo.
ele fala algo interessante. Ele falou que existiam provavelmente 4.000 essênios, né? E ele também demonstrou que nem todos viviam em colônias, né? Nessas colônias isoladas, próximo ao Mar Morto. Ele falou que muitos viviam na sociedade. Ele disse que muitos estudavam, tinham propriedades, né? Agora, só que eles tinham uma grande devoção religiosa, isso ele deixou claro. Mesmo eles vivendo na sociedade comum, eles tinham uma grande devoção religiosa, praticavam celibato mesmo na comunidade, né? Mesmo em comunidade, em sociedade, né? Eles se ocupavam de obras caridosas, eles se preocupavam muito em ajudar as pessoas, né? Buscavam a simplicidade, né? E se opunham ao cúmulo de riquezas, né? Preferiam uma vida simples. Então a gente vê que o relato de Joséfo, Plínio o Velho e Filo, eles batem, né? Há uma convergência nesses relatos, no que tange a vida simples, no que tange ao acúmulo de bens, né? No que tange a ajudar as pessoas. Falando um pouco da literatura dos essênios, né? O que foi que os essênios escreveram, né? Eles se tornaram muito famosos pela sua devoção os escritos sagrados do Antigo Testamento, apesar deles não aceitarem tudo que tinha no Antigo Testamento, mas eles eram muito devotos ao Antigo Testamento. E por que eles não aceitavam tudo? Vocês lembram que eu falei no início que eles não aceitavam a escravidão? Então a gente vê no Antigo Testamento alguns relatos, né, de escravos, servos. Então essa parte eles não aceitavam muito, né? Eles não concordavam com a escravidão, mas eles tinham uma grande devoção pelo Antigo Testamento. E segundo alguns historiadores, eles escreveram alguns pseudepígrafos. É interessante que eu estudando, eu vi, né, em relatos que o livro de Enoque foi escrito por eles, né? Alguns chegam a dizer que o livro de Enoque foi escrito por eles. Eles escreveram o livro de Enoque, escreveram um pseudepígrafo chamado Testamento dos 12 Apóstolos e livro dos Jubileus, né? Tudo são pseudo-epígrafos. Segundo historiadores, foi eles que escreveram esses livros. Então, falando um pouco agora também da sua teologia, né? Não, vamos falar da relação, depois eu falo da teologia dos essênios, de forma rápida. Mas vamos falar sobre a relação de João Batista de Jesus e os essênios. Muitos chegam a dizer que João Batista de Jesus era da comunidade dos essênios. Isso não tem nada comprovado, né? Eles vão falar isso por conta de algumas doutrinas que Jesus seguia que se parecia com a doutrina dos essênios. Eu vou falar lá embaixo na teologia dos essênios. Uma delas era o juramento, né? Os essênios eles proibiam o juramento. Jesus também citou algo lá no Antigo Testamento que proibia as pessoas de jurar. E João Batista, voltando agora para João Batista, vivia isolado, né? Vivia uma vida ascética, assim também como os essênios viviam. Porém, a gente não tem nada comprovado de que Jesus ou João Batista tiveram alguma relação com os essênios ou algum envolvimento desse tipo, né? A gente só tem especulação baseado nos costumes dos essênios e em alguns costumes do João Batista e de Jesus. E qual era a teologia dos essênios? Bem, os essênios, eles rejeitavam a guerra, então eles eram pacificadores, eles proibiam juramentos, como eu falei, eles acreditavam na vida após a morte, eles acreditavam em reencarnação, né? Isso aqui já vai divergir um pouco da doutrina cristã. Eles acreditavam em reencarnação. Então, basicamente, essa era a teologia dos essênios. Outra coisa também que os essênios faziam era a veneração ao sol. E aqui eu não entendi muito bem, porque eu não achei fonte concreta sobre essa questão da veneração. Mas eu acredito que não era uma idolatria, eu acredito que não era um culto, né, como as sociedades antigas faziam. Eu acredito que era mais uma questão de contemplação do sol. Mas isso aí a gente precisa estudar com mais detalhe. Então, basicamente, essa era a doutrina, a teologia dos essênios. E os essênios, eles sumiram depois do ano 70, depois de Cristo, depois que o general Tito invadiu Jerusalém, que destruiu, né, Jerusalém, e os judeus se dissiparam, a comunidade essênica sumiu. Não se ouviu mais falar dos essênios. Então, basicamente, o que eu tenho a falar sobre os essênios é isso, gente. Valeu, vale a pena pesquisar mais sobre os essênios. É uma comunidade muito interessante para
para quem quer saber mais sobre questões de ritual de purificação das águas. Eles faziam também essa questão da purificação das águas, né? Esses rituais de purificação. É por isso que muita gente vai associar João Batista aos essênios. Então, no mais, é isso aí. Valeu. Tem outro vídeo aí falando sobre saduceus e vou fazer um vídeo também falando sobre fariseus para fechar sobre as 3 maiores seitas judaicas. Valeu!